Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui nesta manhã de domingo para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos interromper o estudo que temos feito sobre o Espírito Santo e vamos falar sobre a Páscoa, porque hoje é o domingo chamado Domingo de Páscoa. Então queremos entender à luz da Palavra de Deus como que é isso e como que nós podemos comemorar, celebrar a Páscoa, como que o cristão nos dias atuais deve celebrar ou não deve celebrar, deve dar chocolates, não pode dar chocolate, como que a palavra de Deus nos orienta em relação a isso. Bom, nós sabemos que muitas coisas, muitas das nossas práticas, ela vem através da tradição, ela vem através da cultura e também através da orientação da palavra de Deus. Então hoje nós queremos tratar todos esses aspectos. O que é tradição, o que é cultural, e o que está escrito na palavra de Deus, que é mandamento e regra de fé para nós, cristãos evangélicos dos últimos tempos, né? Então, a origem, na verdade, da Páscoa, ela se deu com o povo hebreu, né? Com o povo de Israel, que na verdade estava cativo lá no Egito. Então, em Êxodo 12 vai tratar dessas questões que para eles saírem lá desse cativeiro lá do Egito, Deus levanta Moisés e Moisés vai falar com Faraó a respeito da saída do povo, e Faraó, com o coração endurecido, ele não permite que o povo saia. E então Deus começa a enviar pragas. E a última praga, e a mais cruel, né, de todas que Deus envia, foram 10 pragas, e a última praga é essa que Deus prometeu que iria ferir todo o primogênito na terra do Egito. Então, o povo de Israel, para não ser atingido por essa praga, ele deveria imolar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais de suas casas, que quando o anjo da morte passasse e visse ali o sangue do cordeiro, ele não iria ferir aquela casa com a morte do primogênito, não seria atingido por aquela praga. Então, nesse sentido, Páscoa significa passagem, né? O que passou naquele dia lá no Egito? Passou o anjo da morte. Era a praga para ferir o primogênito. E o que o povo de Israel fez? Passou nos umbrais, nas portas, o sangue. Então, essa passagem do anjo da morte, quando ele encontra o sangue do cordeiro, eles ficaram imunizados. E quando foi aí então que Faraó, depois dessa praga terrível, depois de tantas outras anteriores, ele resolve deixar então o povo seguir. E o povo vai, atravessa o Mar Vermelho, né? Porque Faraó se arrepende, persegue o povo e quer trazer o povo de volta, mas Deus opera o milagre, abre o Mar Vermelho, o povo passa e vai lá pro deserto. Então, agora eles vão ser sustentados pelo Senhor. E ali, para que eles possam ter uma convivência segundo as ordenanças do Senhor, Deus chama Moisés até o monte e dá várias leis, os 10 mandamentos, inclusive a lei instituindo a Páscoa. Como que seria? Como uma celebração da libertação, do escape que eles tiveram, eles iriam continuar praticando a Páscoa, segundo as ordenanças e os ritos que o Senhor iria dar, para se lembrarem sempre de que eles foram libertos pelo sangue do cordeiro das garras de Faraó e foram libertos da praga da morte do primogênito. Então, em gratidão a tudo isso, eles deveriam celebrar a Páscoa e ofertar isso ao Senhor. E já também, a gente sabe que tudo isso já estava tipificando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que um dia seria enviado à terra para também morrer por nós pecadores e
através do seu sangue, nós conquistássemos também uma libertação. A libertação conquistada pelo povo de Israel foi a libertação do jugo faraônico, da escravidão do Egito. E a libertação que tipificou aquele sangue de cordeiro nos umbrais das portas do povo de Israel lá no Egito, tipificava o sangue que Jesus um dia iria verter na cruz e que teria o mesmo sentido. Qual o sentido? Também de nos libertar do jugo do pecado, do jugo da escravidão e nos trazer a libertação. Então, assim aconteceu. Essa ordenância que está lá em Êxodo 12, no capítulo de Êxodo 12, você vai encontrar tudo que Deus fala como celebrar a Páscoa judaica. Era pães ázimos, que é aqueles pães sem fermento, as ervas amargas, imolar o cordeiro. Então, todo aquele ritual que foi estabelecido somente para o povo de Israel. Por quê? Porque a promessa estava sobre o povo de Israel. Tanto foi o povo de Israel que viveu a libertação da escravidão lá do Egito, e é o povo de Israel que também tinha a promessa da libertação pelo Salvador, Jesus Cristo, prometido desde o Jardim do Éden. A gente não pode se esquecer isso, que desde Gênesis, quando o primeiro homem pecou, ali foi prometido também a libertação, a salvação, o escape através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro real. Bom, então o povo vinha praticando, o povo de Israel praticando, segundo as ordenanças dadas por Deus a Moisés, a Páscoa, a celebração da Páscoa uma vez por ano, imolando o cordeiro e todo aquele ritual. E quando Jesus ele está sobre a face da terra para ser entregue ao sacrifício da cruz, à morte da cruz, isso acontece exatamente na celebração da Páscoa. Não por um acaso, claro que não foi por um acaso, porque tudo estava dentro do projeto e do plano de Deus. Então, naquele momento ali da celebração da Páscoa, para os judeus, embora eles praticassem todo o ritual da lei de Moisés, e naquele momento ali significaria para os judeus a celebração da última Páscoa. Jesus é o cordeiro, o último cordeiro que foi imolado na última Páscoa judaica celebrada sobre a face da terra, segundo a ordenância bíblica. Então, naquele momento ali, o que acontece? Jesus, quando ele vai para a cruz e ele lá no sacrifício lá da cruz, antes dele partir, ele chama os seus discípulos e ele já predizendo aquilo tudo, ele falou, né, revelou para os discípulos que ele seria o cordeiro imolado e que já estava prestes a acontecer e que, portanto, ele estaria celebrando com eles a última Páscoa. E como que Jesus celebra a última Páscoa? Ele já celebra essa última Páscoa com os discípulos, já predizendo que futuramente deveria acontecer. E como que ele faz isso? Ele parte o pão e diz: este é o meu corpo, e distribui entre os discípulos, comei, e depois ele distribui o cálice, o vinho, e diz que aquele era o sangue de Jesus. Que sangue? O sangue que logo já seria vertido na cruz. Ele já estava aproximando já a emboscada para levar ele à cruz. Então ele fala: este é o meu sangue, e ele faz toda aquela ceia ali junto com os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos o seguinte: olha, este memorial deverá ser celebrado até que eu volte. Preste atenção, ele não disse assim: esse cerimonial deve ser celebrado até que eu ressuscite. Não. Então, por isso que algumas pessoas associam Páscoa à ressurreição. Mas a Páscoa, para nós hoje, ela foi consumada na cruz, e ela hoje,
ela é praticada através, não mais naqueles ritos pascuais, não mais é chamada de Páscoa, mas sim hoje ela é chamada de Ceia do Senhor, em memória, e até que ele venha. E todas as vezes que nós celebramos, então, a Ceia do Senhor, nós lembramos de quê? Da morte de Jesus Cristo na cruz, do sacrifício salvífico. Porém, não tem como a gente se lembrar do sacrifício da cruz sem associar a nossa vitória, que é o que está prometido, que foi a ressurreição de Cristo. E assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, nós cremos que nós também iremos ressuscitar. Então essa é a nossa vitória. Então hoje, para nós cristãos, essa Páscoa do sacrifício, essa Páscoa de imolar cordeiro, hoje a gente não imola mais cordeiro, né? Porque a Páscoa veio sofrendo, assim, a celebração da Páscoa entre os cristãos, ela veio sofrendo adaptações, não imola-se mais o cordeiro como sacrifício, mas alguns fazem outros tipos de sacrifício, se abstém de alimentos, faz jejum, não come carne. Então tem aí uma série de ritos. Só que o que nós precisamos entender? Por que nós não estamos obrigados a esses ritos? Nós não estamos obrigados a esse rito porque Jesus consumou todo o ritual na cruz. Então ele fez o maior sacrifício por nós para que nós não precisássemos mais fazer nenhum sacrifício. Por isso hoje nós vivemos o tempo da graça. Nós recebemos esse favor imerecido. O sacrifício ele fez, nem sacrifício nós precisamos fazer mais. Então hoje o nosso jejum é de adoração, não é um jejum sacrificial para alcançarmos salvação, porque não há nada que a gente possa fazer, que a gente possa merecer a salvação em Cristo Jesus. E não há nada que eu faça que eu venha também desmerecer a salvação. Isso por quê? Porque vivemos o tempo da graça. E esse tempo maravilhoso da graça é o tempo em que nós devemos nos apropriar e mantermos o quê? Principalmente, especialmente, a comunhão. Lembrando, porque o que é memorial? Memorial é a lembrança. Não podemos jamais nos esquecer do sacrifício de Jesus na cruz. Mas nós devemos estar em comunhão, partilhando do pão e do vinho, que é a ceia do Senhor, lembrando, fazendo esse memorial, lembrando da morte de Cristo Jesus, da entrega do seu corpo e do seu sangue que foi vertido lá na cruz para nos salvar, e aguardar com esperança, porque a nossa esperança está firmada em quê? A nossa esperança está firmada na ressurreição. Então, ressurreição de Cristo Jesus não é Páscoa. Ressurreição é celebração da vitória. Ressurreição é a nossa esperança. Bom, nós sabemos, para concluir então, nós sabemos que hoje, como que nós vemos as pessoas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, celebrando Páscoa? Bom, alguns pelos ritos da Igreja Católica fazem lá os seus sacrifícios, né? São os rituais instituídos lá por determinação do seu corpo eclesiástico. Nós não fazemos sacrifício mais porque entendemos que Jesus fez o sacrifício completo e ele mesmo diz que está consumado. Mas nós celebramos o quê? Que nós celebramos a ceia do Senhor. Ah, mas nós não podemos dizer assim, então esse domingo não é domingo de Páscoa, não podemos falar isso? Olha, queridos, nós vivemos num mundo onde nós estamos impregnados de uma cultura que dita as nossas normas de conduta, as nossas práticas, inclusive o nosso calendário, que é considerado um calendário cristão, ele tem ali determinado todas as datas em que diz que este domingo é um domingo de Páscoa.
Então eu não posso negar que esse domingo não seja um domingo de Páscoa. Mas que Páscoa é essa? Que obrigação eu tenho na celebração dessa Páscoa? É isso que é importante que a gente entenda. É isso que a gente está colocando para você nessa manhã. Que você não tem nenhuma obrigação, nenhuma ordenança de celebração pascual, nem no rito judaico, nem no rito que atualmente as pessoas celebram. Ah, você tem... E com relação ao chocolate? Então eu não posso dar chocolate, eu não posso presentear as pessoas? Podemos sim. Tudo é permitido porque desde que você entenda, tudo é permitido desde que você entenda qual o sentido e que você pratique dentro deste sentido que não esteja em desacordo com a palavra de Deus. Então eu posso presentear por uma questão cultural, por uma questão de tradição. Sim, posso presentear com chocolate neste domingo, deixando claro que isso é uma tradição, deixando claro que isso faz parte da nossa cultura. E que para nós, qual o sentido que isso tem? Sentido bíblico? Nenhum. Temos que deixar claro que isso não tem sentido bíblico nenhum. Mas tantas coisas que nós praticamos que por cultura, por hábitos culturais, por tradição, e que não tem sentido bíblico, e que nem por isso nós estaríamos pecando ou nós estaríamos obrigados a praticar. Se praticarmos, não estamos pecando. Se não praticarmos, não estamos infringindo nenhuma lei, nenhuma ordenança do Senhor. É isso que tem que ficar claro para você. Então é importante, eu, por exemplo, sou madrinha, tenho meus afilhados, gosto de presentear com o ovo de Páscoa, mas eu sempre digo para eles, olha, esse aqui nós estamos hoje presenteando porque nós estamos alegres e felizes. Por quê? Porque nós lembramos a morte e o sacrifício de Jesus por nós na cruz e a vitória da ressurreição. A vitória da ressurreição. Não é Páscoa de ressurreição, é vitória da ressurreição. Então, como nós estamos alegres e felizes, nós presenteamos uns aos outros. Por quê? Porque sempre que nós estamos alegres e felizes, nós costumamos presentear as pessoas. Isso faz parte de quê? Isso faz parte da nossa cultura. Por que estamos alegres e presenteamos? Qual o motivo da nossa alegria? Aí nós vamos dizer qual é o motivo da nossa alegria. E o que é ordenância, então, para nós? A ordenância para nós não é a celebração da Páscoa. A ordenância para nós é a celebração da ceia do Senhor Jesus. Amém, queridos? Era isso que eu queria colocar para vocês e deixar vocês bem à vontade com suas práticas, bem à vontade em relação à cultura, em relação à tradição, mas não posso deixar de dizer o que está na palavra de Deus e o que não está na palavra de Deus. O que eu devo celebrar e o que eu não devo celebrar. Então, eu não devo celebrar Páscoa judaica. Primeiro, porque não sou povo de Israel. Segundo, porque eu fui enxertada na videira, E nós somos os gentios. Segundo, por quê? Porque se tivesse que praticar, se fosse povo de Israel, tivesse que praticar, teria que praticar segundo todas as ordenanças lá de Êxodo 12. E nós certamente não conseguiríamos. E porque também não devo praticar nenhum tipo de sacrifício salvífico, porque o sacrifício salvífico de Jesus, ele foi perfeito, completo e consumado. Depois que ele consumou o sacrifício dele, ele disse, olha, agora daqui para frente qual é a ordenança? A ordenança é a celebração da Páscoa ou celebração da ceia? Ordenância bíblica para nós é a celebração da ceia e não de Páscoa mais. Amém, queridos? Nem por isso vamos deixar de chamar o domingo de Páscoa, porque assim está instituído no nosso calendário, por uma questão não mais bíblica, mas por uma questão cívica, de um calendário cívico no qual nós seguimos por uma questão de uma cultura que nós estamos inseridos dentro dessa cultura, certo, queridos? Não por ordenança bíblica, Podemos ofertar chocolates? Podemos, não por ordenança bíblica, não por mérito nenhum, mas sim porque estamos alegres e felizes.
é uma boa oportunidade de aproveitarmos para dizer que estamos celebrando a vitória em Cristo Jesus neste domingo chamado Domingo de Páscoa. Sim, a igreja tem uma grande oportunidade de falar da obra de Jesus, falar do plano de salvação, celebrar a vitória da ressurreição. Então, tudo isso nós fazemos, tudo isso nós podemos fazer. É um momento propício, é um momento apropriado para tratarmos todas essas questões com clareza e entendimento à luz da palavra de Deus. Amém, queridos? Só para encerrar, eu gostaria de deixar aqui a fala do nosso bispo Paulo Lockman, que ele escreveu assim sobre a Páscoa. Ele diz assim: a Páscoa judaica é um rito superado, pois o cordeiro não precisa mais ser imolado, assim como diversas outras práticas, ervas amargas, recordando o cativeiro e etc., que estão superadas. Nossa Páscoa tem origem em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em João 1:29. E celebramos uma nova aliança baseada na nova lei do Evangelho. Nosso memorial agora é outro, é aquele que está descrito lá em 1 Coríntios 11:24, que diz que é para a gente partir o pão e o vinho e fazer isso em memória de Jesus até que ele venha. Então o bispo diz assim: sim, um memorial ao sacrifício de Cristo. Nosso memorial é ao sacrifício de Cristo. Nós sempre temos que lembrar, que trazer à memória o sacrifício de Jesus. Esse nós não podemos perder. Esse nós temos que sempre lembrar, porque este sacrifício é a nossa redenção. Ele diz, um memorial ao sacrifício de Cristo e a expiação pelos nossos pecados. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus complete a mensagem, que você tenha um domingo lindo chamado Domingo de Páscoa, que você celebre a vitória da cruz em Cristo Jesus. E em família, no partilhar do pão, no partilhar do vinho em memória de Jesus. Continuaremos fazendo isso até que ele venha. Essa é a ordenança para nós nos tempos atuais. Amém. Deus os abençoe. Graça e paz.